Olá, tudo bom, pessoal? Ok? Estamos aqui para mais uma aula aí com vocês, só que de uma forma diferente. Nós vamos ter uma aula virtual. Em momentos de crise, em momentos assim que nós estamos passando, exigem criatividade. É o que nós estamos fazendo agora. Que vocês também não fiquem desfalcados das aulas. A escola idealizou essas aulas virtuais para que vocês possam acompanhar e não ficar com saudade da gente também, não é verdade? Ok? Vamos começar? Eu proponho para vocês essa aula, nossa primeira aula virtual, a gente fazer uma recapitulação, relembrar a aula passada que eu passei para vocês, né, que nós estávamos falando sobre canais de parametrização da importação e exportação e também os benefícios fiscais, ou seja, os benefícios que nós podemos ter fazendo importação e exportação. Ok? Vamos lá, pessoal? Vamos lembrar? Só que uma coisa importante, já que eu tenho que falar para vocês, é imperativo, é necessário que vocês tenham o material em mãos, ok? O material que eu mandei para vocês por e-mail é o material que vocês têm que ter em mãos para acompanhar essas aulas. Ok, nós vamos fazer aqui, né, um acompanhamento dos slides aqui que nós passamos. Porém, pode ser que vocês tenham alguma dificuldade em chegar ali, a imagem não fique tão clara, tão nítida, por isso que é importante você ter o material em mãos. Perfeito? Vamos combinar assim, conto com vocês para você me ajudar aí também nessa aula, tá bom? Ok? Então beleza. O que nós vimos na aula passada, que a gente conversou bastante? Nós falamos primeiramente dos canais de parametrização. Vocês lembram que toda vez que eu registrava uma importação no Syscomex, vocês lembram do Syscomex? Sistema Informatizado de Comércio Exterior. É a plataforma que na web da Receita Federal, aonde você registra todas as exportações e importações do país. Perfeito? Então, dentro do Syscomex existe uma rotina que é o que nós chamamos de canais de parametrização. Isso ocorre toda vez que você registra uma importação, faz uma declaração de importação, uma DI, que a gente chama. Essa DI, após ser registrada, ela vai passar por esses canais de parametrização. O sistema, ele é randômico, é um sistema aleatório, que a partir do momento que tem um registro lá, ele vai parametrizar. Não é direcionado. Você pode até ter situações assim em algum momento, porém, praticamente todas as importações registradas, quase que 95%, 98% das importações, elas têm a parametrização verde. Mas vamos entender um pouquinho o que significa esses canais, tá certo? Então nós temos 4 canais de parametrização: canal verde, canal amarelo, canal vermelho e canal cinza, tá certo? Esses 4 canais determinam o nível de fiscalização que vai ocorrer naquela mercadoria que acabou de chegar, que está sendo desembaraçada no porto, aeroporto ou na fronteira. Perfeito? Então vamos lá. Canal verde. Vamos lá, quem que se recorda? Canal verde mesmo era que a mercadoria foi liberada física e documentalmente sem vistoria da Receita Federal. Então, quando uma mercadoria é parametrizada no canal verde, essa mercadoria ela está dispensada da fiscalização da aduana. Ou seja, você já fez o registro, já recolheu os impostos, já pagou as taxas portuárias, você vai lá com a documentação, com os recibos no terminal, ou no porto, no aeroporto, e retira a mercadoria, né, do agente portuário. Perfeito? Carrega um caminhão lá e já segue para o seu destino final. Pode ser a sua fábrica, pode ser seu armazém, pode ser sua loja. Ok? Canal verde, mercadoria liberada sem conferência física nem documental. A mercadoria está desembaraçada. Bom, ok, beleza. E se cair no canal amarelo? Canal amarelo. Tá? O canal amarelo, ele
ele significa que a mercadoria ela caiu para a conferência documental, ou seja, aqueles documentos de importação que nós recebemos do exportador para fazer o desembaraço, ele vai passar por uma inspeção da Receita Federal. O fiscal da Receita vai querer conferir aquela documentação e verificar se aquilo que você declarou é exatamente aquilo lá que você está trazendo. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que ele vai fazer? Você vai pegar a fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque, né? E todos os outros demais documentos, a própria DI que vai estar no sistema, certificados que houver, você vai ter que entregar para o fiscal e ele vai fazer a conferência dos documentos. Perfeito? Esse tempo de liberação pode demorar de 2 a 3 dias. Ele conferir a partir do momento que caiu no canal amarelo, o fiscal da aduana pode demandar esse tempo para poder conferir a documentação que você trouxe. Se tiver tudo certinho, se tiver tudo dentro daquilo que manda o regulamento aduaneiro, ele vai liberar a sua carga e você vai poder carregar, retirar do porto, do aeroporto, do terminal ou do ponto de fronteira e levar para a sua empresa. Tá certo? Beleza, esse é o canal amarelo. Conferência documental, ou seja, vai passar por uma vistoria documental. Ah, caiu no canal vermelho. Bom, né? Canal vermelho, como o próprio nome está dizendo. Então aí é uma coisa um pouco mais detalhada. O que o fiscal aduaneiro vai falar? Ele vai querer conferir a sua mercadoria com os documentos de embarque, fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque, certificados e tudo mais, e ir lá aonde está a sua mercadoria e vistoriar fisicamente a sua mercadoria. Ele vai mandar abrir o container, vai mandar abrir as caixas, vai conferir se aquilo que você declarou na documentação é exatamente aquilo que você está trazendo. Ou seja, você declarou que está trazendo 1 tonelada de algodão, ele vai olhar lá para ver se tem 1 tonelada de algodão, tá certo? Então é isso que ele vai fazer. O canal vermelho significa que vai haver uma conferência física e documental da sua mercadoria. E isso pode levar um tempo que varia de 3 a 5 dias ou até mais, dependendo da disponibilidade do fiscal lá onde ele se encontra. Tá certo? Óbvio que eventualmente você pode agilizar um pouco mais esse tempo, mas em média é esse o tempo mínimo que uma mercadoria demora para ser liberada a partir do momento que ela caiu no canal vermelho. Tá certo? Bom, o fiscal foi lá, conferiu, olhou. Normalmente isso tem que estar acompanhado do seu despachante ou de você próprio, tá certo? Ou do seu representante. Se tiver tudo ok, se não tiver nenhum problema, ele libera a mercadoria e você leva para o destino final. Bom, e se cair no canal cinza? Aí caiu no canal cinza. Bom, aí meu amigo, o negócio é pesar um pouquinho. Por quê? O canal cinza, além do fiscal aduaneiro conferir a documentação de embarque, todos aqueles documentos que nós já falamos, fatura comercial, packing list, BL, AWB ou próprio CRT, que seriam os documentos de, o conhecimento de embarque, ou os demais documentos, certificados, registros e mais da mercadoria, ele vai conferir também fisicamente, ele vai vistoriar a sua carga, vai olhar no seu container, vai ver se a carga que se encontra está na quantidade, na descrição correta, e também vai conferir se o preço que você declarou ali é um preço devido daquela mercadoria. Ou seja, ele vai fazer uma conferência de valor. Por quê? Você se recorda no cálculo que eu fiz numa outra aula do custo de importação. A base de cálculo dos impostos é o valor CIF da mercadoria. Significa custo da mercadoria mais o frete mais seguro. Se você declara um valor menor daquele bem, obviamente você vai pagar menos imposto. Então, para evitar o subfaturamento,
né, da mercadoria, tá certo? Ou até o próprio superfaturamento, dependendo, o fiscal vai conferir se aquele valor declarado é o valor devido daquela mercadoria. Por exemplo, você pode trazer um objeto, uma porcelana chinesa do século XII, algo extremamente caro e raro, ou uma mercadoria muito clara, e declarar um valor baixo. Aí, por que você faz isso? Para evitar de pagar imposto sobre aquela mercadoria. Por isso que o fiscal vai olhar se você não está subfaturando. Tá? Da mesma forma, eu vou trazer uma moto de 1000 cilindradas que custa no mercado internacional 30 mil dólares e você declarou 5 mil. Então, é algo que a Receita tem que conferir. Tá certo? Existem alguns critérios de valoração aduaneira que a Receita Federal aplica. Primeiro, ela vai olhar o próprio preço de mercado, ela vai fazer uma pesquisa, ela vai pedir para que você junte cotações, preços, ou seja, tabelas, listas, aonde aquele preço que você está na fatura são preços compatíveis com o mercado. Se isso é possível, se for um item de prateleira, né, se for algo que você compra facilmente no mercado. Agora, se for alguma coisa produzida ou fabricada sob encomenda, provavelmente ele vai querer o descritivo técnico, o manual ou até mesmo um laudo de vistoria de um engenheiro responsável, e isso vai custar. E quem paga é você. Então, isso quando ocorre é um problema sério, tá certo? Porque a Receita ela vai apurar esse valor, e se ela entender que o valor que você declarou não é o valor adequado, ela vai imputar uma multa, ela vai imputar uma sanção e vai reclassificar o material de acordo com o que o valor é devido. Ou seja, você pode inclusive até responder judicialmente por sonegação fiscal. Então, o critério, né, o canal cinza é muito sério. E ele se aplica a alguns bens, né, eventualmente artigos de luxo ou equipamentos eletrônicos, algo já um pouco mais visado e já conhecido da Receita Federal, tá certo? Então esses são os 4 canais. Só lembrando, canal verde, liberação automática, sem conferência física nem documental. Canal amarelo, conferência documental, a mercadoria terá que passar por uma vistoria documental. Canal vermelho, conferência física e documental. Vai ter que olhar a mercadoria lá fisicamente e os documentos. E canal cinza, conferência física, documental e de valor. Tá certo? Então é assim que funcionam os canais de parametrização da Receita Federal. Isso se aplica a todas as mercadorias que entram no país, sejam elas por qualquer ponto, aeroporto, porto ou fronteira. Ok? Beleza, pessoal? Só lembrando, tá? Vamos seguir em frente aqui. Bom, e aí eu estava falando também, na aula passada, dos regimes aduaneiros especiais, né, que são os mais comuns que nós temos, que seriam o entreposto aduaneiro, tá? O repetro, a admissão temporária e o drawback. Tá certo? Vamos ver cada um deles aqui, né? Lembrando que são regimes aduaneiros especiais que trazem um benefício ao importador e exportador. Você se aplica, você pode se beneficiar quando você faz uma importação, certo? Vamos falar do entreposto aduaneiro na importação. O que ele faz? Ele permite a importação de mercadorias em consignação com a suspensão, veja bem, não é isenção, é suspensão do pagamento dos tributos, tá certo? E aí, como é que funciona na prática isso? Vamos imaginar que eu consuma 100 toneladas de uma determinada matéria-prima por mês, ok? E tenha que fazer, para não gerar muito estoque, eu tenho que ficar fazendo uma importação por mês de 100 toneladas. Ao ano aí eu teria 12 importações. Então são 12 custos fixos que eu tenho com despachante, frete e tudo mais, tá certo? E se eu fizer uma negociação com o meu fornecedor
e comprar um lote maior, ao invés de comprar 100 toneladas, eu vou comprar 1.200 toneladas dele. Eu vou conseguir um desconto se eu comprar uma quantidade maior. E ao mesmo tempo eu posso trazer isso e deixar em consignação num terminal aduaneiro aqui no meu país e só vou pagar o imposto pelos lotes que eu for liberando aos poucos. Eu posso fazer isso de forma gradual. Então eu, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu posso trazer um lote de 1.200 toneladas de uma matéria-prima, entrepostar isso num porto seco, num EAD, que a gente chama, que é uma estação aduaneira do interior. Aqui em Jacareí, como exemplo, nós temos o terminal da Universal, que fica ali no comecinho da Getúlio Vargas, na saída da Dutra, e tem outro em Taubaté, fica ali, logo quando você sai pegando a rodovia que vai para Campos do Jordão. São os dois portos secos que nós temos na nossa região. Você pode trazer essa mercadoria, deixar entrepostado, e à medida que eu for precisando da mercadoria, eu vou liberando em lotes menores e vou pagar o imposto somente por aquele lote que eu estou liberando. Ah, professor, mas qual é a vantagem? Eu já disse, a vantagem é você trazer um lote maior com um preço negociado menor, que você pode trazer, e ao mesmo tempo a mercadoria já está aqui. Você só faz uma importação, você não precisa fazer 12 importações ao longo do ano, e envolvendo o risco do navio atrasado, ter uma greve, que nem agora nós estamos tendo no caso da pandemia. Vocês imaginam a dificuldade de liberar mercadorias, ou mesmo, né, você não tem nem gente para fazer isso, está todo mundo em casa, e aí você fica sem a sua matéria-prima. Então, nesse caso, é importante que a mercadoria já esteja aqui no Brasil e você vai liberando aos poucos. Então, essa é a vantagem do entreposto aduaneiro. Você trazer em consignação, liberar em lotes pequenos, a mercadoria já está aqui, você libera, paga o imposto correspondente somente à quantidade que você está liberando, que você precisa, e você tem a garantia de que o material já está à sua disposição lá, tá certo? Essa é uma vantagem do entreposto aduaneiro. Perfeito? Talvez você tenha um custo de estocagem um pouquinho maior, mas o custo de estocagem ele compensa os outros custos que você teria direto na importação dessa mercadoria em lotes menores. Ok? Inclusive você pode negociar até um frete menor se você trazer em grandes lotes. Perfeito, pessoal? Então essa é a vantagem do entreposto aduaneiro, é um benefício importante. Muitas empresas utilizam, tá certo? Bom, o outro regime aduaneiro especial, ele se aplica, é chamado de repetro, que seria a exportação e importação de bens destinados a atividades de pesquisa e lavra de jazidos, produtos, né, jazidos de petróleo e gás natural. Bom, mas aí ele é muito restrito às empresas que atuam exatamente nesse segmento. Você tem a Petrobras, você tem outras empresas, mas elas gostam desse benefício. Então, eu não vou me estender muito aqui, ele existe previsto na lei, na legislação, no regulamento aduaneiro, mas está restrito a um segmento específico, tá certo? Que você pode trazer esses equipamentos, máquinas e tudo mais que for destinado à extração, pesquisa, né, atividades ligadas a jazidos de petróleo e gás natural, eu posso trazer com isenção de impostos. Então eu tenho lá uma alíquota bem menor ou praticamente zerada para esses equipamentos, tá certo? Um legal que a gente falou também, vocês vão lembrar, a admissão temporária. Como é que funciona a admissão temporária, pessoal? A admissão temporária autoriza a permanência de bens estrangeiros no país sem pagamento de tributos ou através de pagamento proporcional ao tempo de permanência da carga no país. Para isso é necessário declarar a finalidade e o prazo de permanência do bem no país. Ou seja, vamos imaginar, eu tinha pedido para vocês me darem um exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou lembrar aqui para vocês. Nós falamos o quê? Um exemplo de admissão temporária. Obras de arte que vêm do exterior vão ser expostas num determinado museu ou numa exposição aberta ao público. Essas obras elas não vão ser importadas, não vão ser pagas, elas têm que entrar num país através do
regime de admissão temporária. Você vai dizer, vamos falar, a entidade que está trazendo ou patrocinando a vinda dessas obras de arte aqui no Brasil, ela tem que dizer, olha, essa exposição vai durar 2 meses, 3 meses, durante esse período essas obras ou esses materiais vão ficar aqui no país. E obviamente você não vai recolher tributos, tá certo? Então depois desse fim desse prazo, as mercadorias obrigatoriamente têm que se voltar, tem que sair do país, ou você pedir para renovar por mais um período, tá certo? Existe isso também, você pode pedir uma prorrogação do prazo, mas tem que justificar. Outra coisa que você pode trazer, imagine o seguinte, eu quero trazer um equipamento para teste, eu quero trazer uma máquina que eu vou implantar na minha linha, só que eu não sei se ela realmente vai ter a performance que eu preciso. Então eu quero fazer um teste. Então equipamentos ou materiais para teste, mas aí obrigatoriamente ela tem que retornar, tá certo? Então ela vem aqui, olha, eu vou testar essa mercadoria, esse equipamento, vou ficar com ele 3 meses, 6 meses na minha fábrica. Durante esse período, esse equipamento entrou no país com regime de admissão temporária, os impostos vão ser suspensos, não isentos. E aí você não vai recolher aquele imposto de importação, ICMS, IPI, tudo aquilo que nós vimos no cálculo do custo de importação que eu mostrei para vocês, tá? Isso vai estar suspenso, você só vai deixar aquilo lá em stand-by. E aí vamos imaginar, olha, realmente agora eu vou devolver, não quero ficar com essa mercadoria. Você vai fazer o processo de devolução e obviamente durante esse período você não vai pagar os impostos. Ou se pagar, você vai pagar um proporcional ao período que ele ficou no país, né? Então aqui, desculpa, você pode pagar um período proporcional ao tempo que ele ficou, tá certo? E se você quiser ficar com esse equipamento, não, eu vou importar, já está aqui, deixa ele aí. Aí sim, nesse momento você vai pagar os impostos, tá certo? Só se ele retornar. Um outro exemplo que eu dei, por exemplo, a Fórmula 1, quando vem aquelas equipes todas, tá todo aquele monte de equipamento aqui, tá certo? Para fazer a Fórmula 1. Obviamente tudo aquilo que entrou, eles não vão cobrar imposto. Ele entrou, mas aquilo vai voltar depois para os seus países de origem, para cada uma das equipes. Então, esses equipamentos entram em regime de admissão temporária e ficam por um período, depois voltam, não se recolhe tributos. Mas se um pneu daqueles que gastou lá e ficou aqui, aí você vai pagar a importação daquele pneu, tá certo? Então o regime de admissão temporária é um benefício, é um regime que permite que uma mercadoria importada permaneça no país por um determinado período sem o recolhimento dos impostos, ok? Se eu vier a ficar com a mercadoria, se ela ficar aqui, ela tem que ser nacionalizada. E a nacionalização compreende o recolhimento dos impostos incidentes naquele item, naquela mercadoria. Tá certo? Pessoal, e por último, né, nós temos o drawback, né, que é um incentivo também para exportação e importação. Como é que funciona o drawback? Né? O procedimento de incentivo às exportações permite a suspensão ou isenção de tributos, que seria imposto de exportação, ICMS, PIS/COFINS, IPI e adicional de frete da Marinha Mercante, né? De mercadorias destinadas a ser utilizadas em produção de mercadorias destinadas ao mercado externo. O drawback é um regime muito usado, muito aplicado nas empresas que importam e exportam. Por quê? Se eu sou uma empresa que tenho exportação regular, porém a minha mercadoria que eu produzo, ela demanda uma mercadoria importada, ou seja, eu tenho que importar uma matéria-prima para produzir um determinado bem, e essa mercadoria, essa matéria-prima, ela não precisa ser 100% do produto, ela pode ser uma porcentagem aplicada àquele produto, que eu vou fabricar e depois destinar à exportação. Aí é justo eu recolher imposto de algo que eu vou exportar. Vocês se recordam que na exportação toda a mercadoria é isenta de impostos, ou seja,
você não recolhe nenhum dos impostos que incidem no mercado nacional para itens exportados, tá? Então, se você vai vender algo para exportação, você não vai destacar ICMS, você não vai destacar PIS/COFINS, não vai destacar IPI, não vai destacar qualquer outro imposto que incida naquele item. Então, não é justo eu trazer uma mercadoria importada, recolher imposto, se eu depois vou vender isento. Então, o governo, ou seja, a Receita Federal, permite você trazer uma mercadoria proporcional àquilo que você vai fabricar, naquela quantidade, em regime de suspensão de impostos, tá? E esses impostos são todos esses aqui que nós estamos já, né, listados, nós já vimos como funciona a base de cálculo, todos eles, tá certo? Então, aí como é que vai funcionar? Eu trouxe a mercadoria, suspendi o imposto, não isentei, suspendi por enquanto, ou seja, não recolhi, fabriquei, e depois que eu exportar, aí sim eu comprovo, aí eu consigo isentar os impostos. Isso aí a gente tem um procedimento que a gente chama de ato concessório de drawback, que é feito no Siscomex também. Você entra lá com o registro, vai dizer o que você vai exportar, quanto você vai exportar e para onde. E depois você tem que fazer um laudo técnico dizendo aquela mercadoria que você vai exportar, quanto de matéria-prima importada você vai precisar. E aí, essa quantidade que você vai usar aqui, é a que você vai poder trazer com imposto suspenso. E o seu compromisso de exportar, a partir do momento que você exportou, você isenta os impostos. Você tem um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, você tem um prazo de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, até completar 2 anos. Ou seja, a partir do momento que a mercadoria chegou, você tem no máximo até 2 anos para fabricar e exportar essa mercadoria, tá certo? Isso na modalidade suspensão. Na modalidade isenção, tá? Ela ocorre ao contrário. Vamos imaginar que eu também atue no mercado interno. Eu tenho uma mercadoria que eu importo, ou seja, fabrico, mas eu preciso de mercadoria importada. Trouxe essa mercadoria importada, recolhi todos aqueles tributos e fabriquei a mercadoria. Só que ao invés de vender isso para o meu mercado interno, entrou um pedido de exportação grande e eu peguei aquela mercadoria que eu ia vender aqui no mercado interno e exportei, né? Só que na hora que eu exportei, o que aconteceu? Eu acabei usando a matéria-prima do meu estoque que eu já tinha recolhido imposto. E aí não é justo, a partir do momento que eu também exportei a mercadoria e isentei de impostos, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um processo retroativo também pelo prazo de até 2 anos, depois da exportação, de eu calcular o quanto eu usei naquela mercadoria que eu exportei, de matéria-prima importada, e eu posso trazer essa mercadoria na proporção que eu usei quando eu exportei. Aí, nesse caso, a gente chama de isenção, porque o meu compromisso de exportação eu já cumpri. E nesse caso aqui, os impostos que eu vou me beneficiar, ou seja, isentar, seriam o imposto de importação, PIS/COFINS, IPI e Marinha Mercante. O ICMS eu não vou ter direito ao crédito, porque quando eu exportei, eu zerei, ou seja, eu não cobrei, não destaquei o ICMS. Então aqui eu tenho que recolher o ICMS. Entenderam, pessoal? Então essa é a diferença entre isenção e suspensão. Suspensão, eu importo, fabrico e exporto. Ou seja, primeiro eu vou importar, fabricar e exportar. Essa é a suspensão. Modalidade de isenção, eu exportei, né? Já tinha fabricado, exportei, agora eu vou importar para repor meus estoques na quantidade que eu usei na hora que eu fabriquei aquela mercadoria que não estava destinada à exportação, mas que eu exportei ela, né, ao invés de vender no mercado interno. Tá bom, pessoal? E isso você tem que entrar, é um processo um pouco complexo, inclusive para administrar e controlar. Você faz isso através de atos concessórios de drawback dentro do Siscomex. Tem que ter uma pessoa responsável na sua empresa por controlar esse tipo de operação, porque isso envolve, quando você fala em imposto, suspensão de imposto, isenção de imposto, meu amigo, você está mexendo com dinheiro de governo.
caso você sofra uma fiscalização da Receita Federal na sua empresa, ele vai pedir para você mostrar os demonstrativos de controle do drawback. Perfeito? Porque se você isentou ou suspendeu os impostos lá naquele momento, ele vai querer saber se você realmente exportou a mercadoria. É essa a contrapartida do ato concessório de drawback. Então o drawback é uma ferramenta, no caso um benefício fiscal, que te permite você ter uma maior competitividade com relação aos seus concorrentes no exterior, de forma com que você possa importar mercadorias com isenção ou suspensão de impostos. Ok, pessoal? Então, assim, só para registro, como eu já acho que já falei para vocês na aula passada, quando eu cheguei a trabalhar numa empresa lá no Rio de Janeiro, que eu fui transferido, eu fui responsável pela área de logística internacional lá, eles não tinham essa operação. Imagina, uma empresa siderúrgica que tinha um volume enorme de exportação e de importação e a gente não aplicava esse benefício. Eu implantei isso lá em menos de 3 meses, 4 meses implantando, eles já tinham um ganho, uma redução de custo de mais de $300 mil, só de imposto. Então isso é importante, a gente ter esse conhecimento, e você que vai trabalhar na área, sabendo disso, você pode propor para a empresa se ela não aplicar ou se não utilizar esse benefício fiscal. Ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês, tá certo? A nossa aula de hoje foi uma lembrança, uma recordação da aula passada. Eu acho que é importante porque já faz quase 2 semanas que nós estamos aí distantes um do outro. Espero que essa situação se resolva logo, para que a gente possa ter as aulas presenciais novamente, mas enquanto essa situação perdurar, a ideia é fazer as aulas virtuais para vocês não ficarem também sem matéria, tá bom? E tá acompanhando e tá com a gente novamente, perfeito? Lembrando de novo, tem que ter o material em mãos para poder acompanhar essas aulas, que é muito mais fácil para você acompanhar, tá bem? Estudem, façam pesquisas e uma coisa importante, de novo, caso vocês tenham dúvida, pode me chamar por e-mail, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp, tá? Fiquem à vontade, tá certo? Caso vocês precisem de alguma consulta, alguma dúvida, eu estou à sua disposição, tá bom, pessoal? Não se acanhem não, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tirar suas dúvidas, tá certo? Só não prometo talvez responder imediatamente, mas assim que for possível eu respondo para vocês, tá bom? Bom, mais uma vez obrigado, valeu, até a próxima, pessoal. Tudo de bom, boa sorte.